eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês nesse início de noite sobre o assunto que talvez possa fazer a diferença no raciocínio, talvez não hoje na vida de vocês, mas daqui 10, 15 anos possa, se tivermos clareza hoje, fazer muita diferença na nossa velhice. Quando nós falamos hoje, quando nós pensamos hoje em uma pessoa idosa, uma pessoa de idade avançada, lá com seus 70 anos, que imagem vem na sua cabeça? Que imagem vem na cabeça de vocês? É uma pessoa forte, trabalhando, cognitivamente ativa, não dependendo de ninguém, com pele firme, músculos, fazendo talvez atividade física, academia? Ou seria uma pessoa frágil, lenta, sem equilíbrio, que talvez precisaria de algumas pessoas para estar ajudando no dia a dia, para se locomover, talvez tomando alguns remédios controlados? Como é o idoso que você tem na sua cabeça? Essas duas opções, elas são possíveis, no Brasil ou fora. Quando a gente pensa em longevidade saudável, se a gente falasse isso talvez há 20 anos, parecia uma coisa bem mais de ficção científica. Você poder chegar bem saudável, forte aos seus 90, aos seus 100 anos, talvez. Hoje já é só o científica, saiu ficção, só é científico, já é extremamente possível. Só que para a gente poder viver lá, nós precisamos vencer uma barreira que o ser humano, de uma maneira geral, tem, mas nós, brasileiros, temos muito, que é a síndrome da imortalidade. Nós entendemos ou achamos que vamos viver para sempre e que com a gente não acontece. A gente não precisa se preocupar. E isso é a razão pela qual existem em grandes empresas, principalmente nas indústrias, anualmente, mensalmente, várias palestras. Pode ser como essa que vocês estão vivendo, que vocês estão passando, organizada pelos recursos humanos de cada empresa, para lembrar as pessoas de que acidentes sim acontecem. E pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um, por isso você precisa estar ligado. Porque nós, seres humanos, temos uma tendência, e é essa tendência que não nos permite poder chegar aos nossos 70, 80, 90 muito melhores do que vocês estão agora. E isso é absurdamente possível. O problema é que a gente precisa lembrar e garantir que existe um futuro para a gente viver, a gente vai estar lá, e a pergunta é como queremos estar lá. Há 20 anos, a nossa expectativa de vida era bem menor do que é hoje. E há 30 anos, 40 anos, muito mais. Antigamente, você vivia no máximo em torno dos seus 50 anos. Hoje, você pode chegar aos seus 80. A grande maioria de todos nós que estamos aqui hoje, provavelmente, chegaremos aos nossos 80, 75 anos. Graças ao advento das vacinas, ao advento dos antibióticos, porque era isso que matava a maior parte de nós. Era vírus e bactérias. Agora, com os antibióticos e vacinas, superamos essa fase. E estamos conseguindo viver mais. 20, 30 anos a mais do que vivíamos. Só que dos últimos 15 anos, nós vivemos muito mal. Perdemos qualidade. Aumentamos quantidade, perdemos qualidade. E eu acredito que todos vocês estão trabalhando e querem se manter produtivos, chegar lá aos seus, ao final, ou os últimos anos da sua vida, ao máximo da sua capacidade, da sua potência cognitiva e intelectual. Então, hoje, fui convidado pelo Raoni, pela Karen, que eu pudesse trazer para vocês formas de pensar e de enxergar um pouco melhor o estilo de vida que cada um de nós leva, o que a gente está fazendo com as nossas escolhas e o quanto dessas escolhas diárias estão impactando positivamente ou negativamente lá na frente. Não é agora. Muitas das vezes nós vamos colher algo que não é imediato. Por exemplo, se você for, isso é um exemplo, uma frase que, se eu não estou enganado,
eu li em algum lugar do Warren Buffett, que ele fala que se você pode sentar hoje na sombra de uma árvore, é porque alguém um dia plantou essa árvore lá. Então, se você vai poder sentar embaixo de uma árvore de uma alta performance, de uma saudabilidade na sua idade mais avançada, é porque você começou agora, porque você começou hoje. E, dentro da minha experiência clínica, eu estou fazendo essa aula com vocês, esse papo com vocês, dentro aqui do meu consultório, da minha clínica, eu posso garantir que o corpo sempre responde. Pessoas com 80 anos, pessoas com 60 anos, pessoas com 30 anos, não importa. Se você fizer certo, seu corpo sempre vai responder. Então, até eu dei uma sugestão para a Karen para ficar um pouco diferente do que talvez vocês estavam acostumados, ao invés de ser um monólogo, que só eu falo para mais de 30 e poucas pessoas, seria legal se a gente pudesse conversando, entendendo um pouco mais através da nossa host aqui, da Karen, que joguei ela na fogueira, para ela poder conversar comigo e a gente ir desenvolvendo um diálogo com todos juntos. E não só deixar no final para a gente poder terminar. E eu acho que tem muita gente com a câmera desligada e eu não consigo saber se vocês são verdadeiramente atraentes com a câmera desligada. Então, depois no final vocês se preparem, porque já vai que a mulherada já vai passando pó no rosto, porque depois eu quero saber, olhar para cada um de vocês aqui. Então, Karen, se você quiser puxar alguma pergunta, puxar alguma conversa, eu estou por você, senão eu continuo. Bacana, gostei disso, hein, pessoal? Vamos abrir a câmera aí para a gente estar mais próximo, né? E, bom, se for para dar iniciar aí, eu acho que é interessante entender com você um pouquinho a questão aí da individualidade bioquímica, né? Por que é tão importante a gente ter esse olhar e que diferença faz isso na nossa saúde? Maravilha. Pois é. A individualidade bioquímica, eu costumo trazer uma frase, bom, se todo mundo que está aqui teve uma mãe, conhecendo ela ou não, mas teve uma mãe, senão não estava aqui. E a frase, porque eu sempre achei, e eu acredito ainda, que as mães elas devem fazer um curso preparatório de frases para usar em várias fases do filho, né? Que é todos nós já ouvimos essas frases. Por exemplo, quando você queria ir numa festa ou você queria ir num lugar com os seus amigos ou as suas amigas e você falava assim, mãe, eu quero ir na festa lá do fulano. Aí a sua mãe falava, não, você não vai. E aí você, numa tentativa de argumento, você dizia, mas mãe, todo mundo vai. E a sua mãe respondia, mas você não é todo mundo. Quem aqui já ouviu essa frase de alguma mãe ou avó, não sei, mas eu posso quase garantir que se você não ouviu, você já disse para o seu filho se você for mãe. E essa é uma das frases mais poderosas e sábias da humanidade, porque realmente nós somos únicos. Você não é todo mundo. E o Sir Roger Williams, PhD, disse isso na década de 60, no seu livro A Individualidade Bioquímica. A individualidade bioquímica seria, hoje você, meu amigo e minha amiga, você é um tubo de ensaio ambulante. Dentro de você está acontecendo agora bilhões, pelo menos, de reações químicas sem nenhuma interferir na outra. Se você quer olhar um exemplo de empresa, de organização, de circuito, de economia de energia, olhe no espelho. Você é o exemplo vivo e ambulante de funcionamento perfeito de que, com pouca manutenção, consegue viver 70, 80 anos. Imagine você uma máquina. Você está me assistindo aí pelo computador ou pelo seu celular. Você acha que esse computador e esse seu celular
vai durar por mais quanto tempo? 10 anos, será? 30 anos, será? 50 anos daqui para frente? 80 anos daqui para frente? O carro, a moto que você dirige, será que vai durar tudo isso? Você, com certeza. Agora, imagine se você começar a fazer os cuidados necessários, os reparos necessários de conservação. A chance é que você vai chegar muito mais conservadão lá na frente, né? Então, quando a Karen fala sobre individualidade bioquímica, significa que as coisas que funcionam para você não vão funcionar para mim necessariamente. A forma com que você... Olha, eu vou dar um exemplo. E aí vocês mandam no chat aí, tá? Para não ficar ligando o microfone desnecessariamente. Vocês mandam no chat. Quem aqui, dessas 39 pessoas, pode tomar café e dormir? Pode tomar café e dormir. Tem pessoas que tomou água, não faz diferença nenhuma. Só para a gente ter um comparativo com essas 39 pessoas. A galera está pondo eu, muito bem. Obviamente, né? Se os que se manifestaram o resto eu vou levar em consideração que não podem, que não poderiam tomar café e dormir. Tem pessoas que vão chegar, se tomar café às vezes 4 da tarde, pronto. Já era o sono, já era a qualidade do sono, já não é mais a mesma coisa. Já não tem sono na hora que deveria ter. O Rogério da Mata está agora tomando café, inclusive, às 10 para 7 da noite, né? Então, eu também estava, né? Isso aqui, eu também estava. Então, o que significa isso? Por que algumas pessoas podem tomar café e dormir e outras não podem? Isso se chama metabolização da cafeína. A velocidade que o seu corpo quebra essa cafeína e joga ela fora é única sua. Existem pessoas que são conhecidas como metabolizadores rápidos de cafeína. Existem pessoas que são metabolizadoras lentas de cafeína. E se tomarem à tarde, ainda essa cafeína vai estar no corpo até a noite, continuando estimulando você. E quem coordena isso? A sua genética. A informação que está dentro dos seus genes é que coordenam tudo. Provavelmente, quando a gente fala em genética, as pessoas lembram mais do teste de paternidade do ratinho, do programa do ratinho, do que qualquer outra coisa. Mas a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre genética hoje. Por exemplo, eu não sei por que as pessoas conseguem, ou como que as pessoas conseguem fazer isso, mas o bebê acabou de nascer e eles falam, é a cara do pai. Eu não sei como que eles conseguem ter essa visão ainda. Vai poder ter. Essa coisa de você olhar alguém e lembrar de um parente, você sabe que é genético. Você sabe que a gente herda algumas características, o nariz, a cor do olho, o cabelo, o tom de pele, habilidades, jeito de falar, forma de espirrar. Todos esses traços comportamentais a gente sabe, né? Olha, esse jeito é o jeito do seu avô, é o jeito da sua mãe. Essa é a composição genética. Mas o que mais genético nós temos? Se você, da mesma forma da cafeína que eu falei, que é a velocidade que o seu corpo degrada ela, é genético, a forma com que você toma remédios também é genético. Infelizmente, todos nós somos receitados praticamente com as mesmas doses dos principais fármacos que existem no mercado. Se você vai tomar um analgésico, o mesmo analgésico que eu tomaria, talvez você também tomaria, praticamente na mesma dose também. Porém, existem pessoas que precisam tomar, às vezes, meio comprimido para ter efeito, já é suficiente. Existem pessoas que precisam tomar 2 comprimidos para ter o mesmo efeito. Essa é a velocidade de metabolização. Toda é coordenada pela sua genética. Existem pessoas que não são compatíveis com vários tipos de alimentos. Existem pessoas que, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, né?
Vamos de novo já usar o chat nessa enquete aqui, né? Muito mais precisa que o Datafolha. Vamos lá. Por favor, respondam para mim. Quem se sente bem melhor, bem mais disposto pela manhã, no período da manhã? E quem se sente mais disposto no período da tarde e à noite? De manhã não presta para nada, mas à noite quer lavar o teto da sala. Olha lá, o William Alberto Neves, tarde, noite, manhã, manhã. A galera, e tem o pessoal da manhã, tem o pessoal da noite, e tem os psicopatas do clube das 5 da manhã, porque aí é outro nível de genética única e exclusiva dessas pessoas, né? Muito bem. Isto nós chamamos de cronótipo. Geneticamente, nós temos os cronótipos. Cronótipos matutinos e cronótipos noturnos. O que significa isso? O cronótipo matutino, a galera que gosta da parte da manhã, que se sente bem na parte da manhã, elas têm uma produção da melatonina. Lembra da melatonina, o hormônio conhecido como do sono, como o sono regulador do seu sono? Esse hormônio ele é produzido mais cedo. E por ele ser produzido mais cedo, ele embala você num sono também um pouco mais cedo. E, naturalmente, se você foi dormir mais cedo, o seu cortisol sobe mais cedo. Então, você se desperta e se sente disposto mais no período da manhã, um sinal mais de alerta no período da manhã. O cronótipo noturno são pessoas que têm uma produção da melatonina mais tarde e acabam também acordando mais tarde. Claro, todo mundo acorda no período da manhã. Se você passa do período da manhã e acorda meio-dia, existe um problema talvez sério. Mas todo mundo acorda no período da manhã. Porém, existem pessoas que estão já despertas 7 horas da manhã, 8 horas. Existem pessoas que precisam acordar, levar um tempo ainda para se preparar para qualquer outra função que não seja respirar e piscar os olhos. Então, existem pessoas que precisam estar prontas às 11 da manhã. Das 11 da manhã para frente, elas conseguiriam estar muito mais dispostas. Isso tudo é codificado pela sua genética, pela sua individualidade bioquímica. Por exemplo, vou dizer a minha experiência agora, eu prescrevo laudos genéticos, né, e a gente consegue olhar na genética do ser humano a incompatibilidade com vários alimentos e produtos alimentícios. Eu nunca vi alguém compatível geneticamente com a estrutura do trigo de hoje. Eu nunca vi. Que é o glúten, a proteína do trigo, a principal proteína do trigo. Nunca vi. Existem pessoas que se manifestam negativamente, fortemente quando consomem. Isso elas já sabem, então elas nem consomem. E existem aquelas pessoas que podem ter uma incompatibilidade tardia com o glúten. Podem manifestar os sintomas 4 dias depois que comeu aquele bolo, ou aquela pizza, ou aquela massa. 4 dias. Ou seja, jamais que ela vai associar que foi a pizza do sábado que manifestou na quarta-feira uma enxaqueca. Então, essa incompatibilidade, ela é absurdamente frequente. E ela vai se manifestar em problemas cognitivos, incapacidade de se concentrar, dores articulares, todas as ites possíveis, rinite, sinusite, otite, bronquite, aumento do peso ou diminuição muito do peso. Essa individualidade bioquímica é o futuro dos nossos cuidados com a saúde. Você não vai mais ser visto como um número estatístico. Você, por exemplo, como que um fármaco ele é disponibilizado no mercado? Ele passa pelo teste de segurança, em que várias pessoas usam. É muito custoso aprovar uma nova droga, porque precisa de muita gente, precisa de um volume muito grande de pessoas para, estatisticamente, ser seguro para a população. Mas minha pergunta para você,
Você é estatística ou você gostaria de ser visto como único, um ser único, na sua total individualidade? O que serve e o que você não serve para você. Então, esta forma de individualidade, por exemplo, é o que a Karen falou lá no comecinho sobre individualidade bioquímica. Você como um tubo de ensaio único. Que jogar ou não jogar dentro desse tubo de ensaio, alimentos, água, álcool, remédios, tudo faz diferença, porque essas reações químicas serão diferentes. Serão totalmente diferentes, serão coordenadas para um lado ou para o outro. Você talvez já deve ter se perguntado por que existem pessoas que têm um péssimo estilo de vida, mas aparentemente parece que são saudáveis. Porque existem pessoas que às vezes até se dedicam, mas não aparentam ser saudáveis. Infelizmente, eu costumo dizer, aquelas pessoas com genéticas abençoadas, que apesar do estilo de vida ser judiante, a genética segura para o outro lado. Então, esse é um ponto muito importante para a gente estar atento e prestar atenção. Por exemplo, falando ainda de individualidade bioquímica, todos nós aqui, se a gente for pensar como ser humano, nós temos uma queixa. Nós gostaríamos de melhorar alguma coisa. Qualquer coisa. Pode ser fisicamente, pode ser cognitivamente, na sua estado emocional, não importa. Vou dar um exemplo para vocês. O ser humano, ele só se move por duas razões. Ou por medo, ou por interesse. Isso quem disse foi Napoleão Bonaparte, que foi um dos grandes mestres em persuasão. Por medo ou interesse. Então, vou dar um exemplo. Nós saímos de uma pandemia em que nos foi obrigados a usar máscara. Existem pessoas que usavam as máscaras por medo de pegar o vírus, então usavam uma forma de se proteger. E existiam pessoas que não usavam por medo, usavam por interesse, porque se não usava a máscara não podia entrar em tal lugar, se não usava a máscara não podia sair de casa, por interesse. Sempre o nosso ser humano trabalha dessas duas maneiras. Eu tenho pessoas que eu atendo, são meus acompanhados da Suíça, e lá na Suíça eles não têm medo de envelhecer. Eles não têm medo de desenvolver doença, porque lá é muito difícil uma doença como nós temos aqui na América do Sul ou na América do Norte, doenças de obesidade, doenças de infarto ou doenças neurodegenerativas, doenças autoimunes, é totalmente diferente lá. Lá eles vivem bastante com boa qualidade de vida. Lá o interesse, lá não é medo, lá se move por interesse. Eles querem saber como eu vou viver mais, com mais performance do que eu tenho. Eles querem continuar pedalando nos Alpes suíços, eles querem continuar fazendo as atividades físicas dele com 80 anos. Esse é o grande ponto de alavanca. E agora eu deixo essa reflexão para vocês. Você se move por medo ou por interesse? Qual é a sua alavanca que faz você mudar comportamentos? Por exemplo, o RH para uma palestra dessa. Vou dar um exemplo, tá? Não estou dizendo que isso aconteceu aqui. Mas vamos supor, olha, vai ter a palestra lá com o Rodolfo. Se você for, você pode aprender coisas novas, você pode descobrir coisas novas, enfim, todas as vantagens que uma palestra pode te dar. Um X de pessoas vão se interessar, porque são aquelas que se movem por interesse. E existe aquele outro que move por medo de ser punido, de não ser visto lá e as pessoas ficarem perguntando, pô, o fulano não foi, hein? Então não quer ser visto dessa maneira. Isso é medo. Se você tem que tomar o remédio, você toma esse remédio por interesse em se melhorar ou por medo de piorar? Sempre nós estamos pensando dessas duas maneiras. E por que eu estou trazendo isso para vocês?
Porque se vocês pensarem dessa maneira, se vocês conseguirem se entender dessa maneira, vocês conseguem se motivar para fazer o que você precisa fazer. Porque isso faz parte da nossa conversa interna. O tempo inteiro nós estamos falando com a gente sobre o que devemos e o que não devemos fazer. Por exemplo, se você quiser emagrecer 5 quilos, todo mundo sabe o que precisa fazer na vida. É como se tivesse um anjo que sussurra no seu ouvido o que você tem que fazer. Se a gente fizesse tudo que a gente sabe que a gente precisa fazer, a maior parte dos nossos problemas estariam resolvidos. Então, por que a gente não faz? Porque nós não acessamos internamente da forma correta para nós. A gente pensa como a gente vai falar com os outros, como que a gente vai dar notícia, como que a gente vai conversar com os outros, mas com a gente passa batido. A gente não se prepara para falar com a gente. Por isso que se você sabe que você se move por interesse, esse interesse que nós estamos falando é a vantagem que você vai ter em emagrecer. Quais as coisas que hoje te incomodam, que você não tem vantagem porque está acima do peso, por exemplo? E se estiver no teu peso, você vai ter muito mais interesse em fazer o quê? Em ser o quê? Caso você seja movido por interesse, esse é o teu caminho. Se você é movido por medo, o que este acima do peso vai fazer você perder? Qual é a dor que você vai ter por não estar dentro do teu peso ideal, dentro da tua composição física? E isso é para todas as nossas áreas. Novamente, individualidade. Nós não podemos conversar com todas as pessoas da mesma maneira. Cada pessoa tem uma senha desse computador interno. Que melhor vai ouvir, que melhor vai prestar atenção. É difícil, por exemplo, dar uma palestra, uma conversa para 39 pessoas sem saber quem são as pessoas, sem saber quais são os interesses dessas pessoas, sem entender o que essas pessoas fazem da vida, quantos anos tem filhos, não tem filhos, onde foram criadas, sem conhecer o mundo dessas pessoas. Então, o tema, quanto mais abrangente for, melhor, porque eu consigo pegar mais senhas desses computadores. O ser humano, ele foi feito para ter rituais. Rituais que são saudáveis. Eu falo que os seus primeiros 15 minutos do seu dia você não pode negociar. São os seus primeiros 15 minutos do seu dia. Se você não tem 15 minutos, dos primeiros 15 minutos do teu dia, você não tem uma vida. Os primeiros 15 minutos do seu dia devem fazer parte de um ritual para você. E agora eu quero que você pense, o que você faz logo quando você acorda? Você acorda e já precisa estar correndo para trabalhar? Você já acorda atrasado? Ou você tem o seu momento, tem o seu ritual? Esse ritual vai coordenar todo o resto do seu dia. Os orientais, os japoneses, eles têm um ditado que eu acho muito inteligente, que é a seguinte: os primeiros 15 minutos do seu dia ditarão como serão o restante dele. Se você acorda atropelado, todo o seu dia é atropelado, é agitado. Se você acorda organizado, o resto do seu dia vai tender a ser organizado. E isto porque uma boa parte do teu dia não depende de você. São coisas que acontecem com você. Mas por o teu começo ter sido em paz, é muito mais fácil você permanecer assim. E a nossa cultura, a cultura do brasileiro, é uma cultura agitada. Vocês devem estar vendo meu nome aqui embaixo, né, aqui como Transceptor SA, talvez, né? A Transceptor é uma empresa da qual eu sou sócio. Nós fazemos o mapeamento do DNA humano, né, em Israel.
usamos inteligência artificial para poder fazer esse sequenciamento. E nós temos um polo na Europa. E na Europa a velocidade é totalmente diferente do brasileiro. Totalmente diferente. Lá as pessoas fazem as coisas com mais tranquilidade. Não tem essa afobação. Eles têm até mais tempo para várias coisas. Tanto que, às vezes, a gente sente uma diferença muito grande no timing das coisas, de pedir as coisas e da devolutiva. Porque eles vivem uma energia que é muito saudável, mais saudável do que a nossa. Então, que é o pessoal nosso de TI, né, os engenheiros, ficam todos lá. Então, hoje, quando você pensar em você, quando você se olhar no espelho, entenda que a dieta da moda, qual é a melhor dieta do mundo? É aquela que é feita para você, sob medida para você, sem comparação com outras pessoas que está dando certo com fulano. Para você pode ser que seja a pior coisa, com o teu amigo foi a melhor, com você pode ser pior. Essa resposta é que nós precisamos estar sempre buscando. Como que você pode se tornar individualmente mais único ainda. E quando a gente está dentro de uma casa, que a gente compartilha com esposa, com esposo, filhos, o que acontece? Todos nós tendemos a comer as mesmas coisas, né? Faz o mesmo almoço para todo mundo. E isso a gente vai criando essa cultura, e nós vivemos nisso e vai passando para frente. Porém, muitas das vezes, não é porque você veio do teu pai, da tua mãe, que a sua genética é próxima da deles. Você é a soma e o resultado de todos aqueles que vieram antes de você, não só papai e mamãe. Por isso dessa composição riquíssima e única, que eu estou ainda falando até agora, que a Karen falou, né, da individualidade bioquímica nossa, dessa composição genética. E eu gostaria de deixar aberto o nosso chat, porque eu acho que já está muito chato só eu falar, eu quero conversar com vocês um pouco, para saber, tentar tirar algumas dúvidas. Mas aí pode abrir o microfone, vamos ouvir vocês também falando, né, sobre quais situações ou dúvidas ou curiosidades sobre o assunto que a gente está conversando, sobre até alimentação, performance, desempenho, longevidade, vocês teriam para perguntar. Ou até, quem sabe, aproveitar esses minutinhos e termos uma consulta ao vivo sobre uma queixa. Mas aí você pode falar assim que é um teu amigo que tem um problema e que você quer perguntar para falar para ele como que ele poderia resolver, né? A gente entende você. Quem gostaria de trocar uma ideia, de conversar para abrir o mic? Posso começar. Vamos lá. Rogério. Doutor, é assim, quando você vai procurar um endocrinologista, um nutricionista, todo mundo fala, não, procura aquele que é bom, procura aquele outro que é bom. E quando você procura, você chega lá, algumas das vezes que eu procurei, o nutricionista tira lá da gaveta uma receitinha, come isso, come aquilo, come tantas horas. Então, é uma receita copiada. O doutor falou que não deveria ser, deveria ter mais exames, deveria analisar melhor a pessoa. Como conseguir essa consulta, com quem que tem que se procurar para ter isso, para essa consulta personalizada, para ter essa nutrição própria, de acordo com os exames, que eu não sei nem quais exames. Você faz um monte de exame e não se descobre. Bom, Rogério, então você já correu comigo mesmo, resolvi o teu problema. Olha, essa ótimo. sua dúvida está resolvido o teu problema, próxima pergunta. Então, na verdade, respondendo a sua pergunta agora, essa caminhou muito, tá? Se avançou muito nos últimos anos dessa visão integrativa e funcional, né? Ou seja, é olhar o Rogério como um todo, e não por partes. E, infelizmente, nós fomos educados que o ser humano ele é cuidado por lote, não é? Então, o coração ficou para quem? O cardiologista. Os pulmões, o pneumologista. Os ossos, o ortopedista, né? E coitado do proctologista. Mas
todos nós foram fatiado o corpo e foi para cada um para uma parte. E o ser humano, ele é um eixo integral. No coração não entra sozinho dentro do consultório, ele entra dentro de um sistema. E esse sistema se conversa entre si. Os hormônios, tudo isso. E quando a gente olha para uma alimentação, dentro, por exemplo, do nosso laudo genético de nutrologia, que é o que é vendido fora do Brasil, ou aqui, que é o de nutrição funcional, a gente consegue ter a visão desta alimentação do Rogério. Quais são os alimentos ou composição dessa alimentação que melhor favorece, caso ele queira, o emagrecimento? Qual é o tipo de proteína, por exemplo, shakes proteicos, que o Rogério tem mais benefícios? Será que é o whey protein? Será que é proteína vegana? Será que é a proteína da carne? Será que é a albumina, a proteína do ovo, da clara do ovo? Será que ele tem chances de desenvolver uma intolerância à proteína da clara do ovo, à proteína do leite? Toda essa individualidade hoje é totalmente disponível. A questão é que os profissionais que têm grande volume, eles não estão ainda por dentro disso, mas está se evoluindo muito. Geralmente, um nutricionista funcional, ele já tem essa visão. Um ortomolecular, ele já tem uma visão, isso já é bem antiga até. São profissionais que tiver a palavra integrativo, funcional, tende a entregar um atendimento, uma consulta, uma sessão mais personalizada, tá? Tende. Então, na dúvida, você passa comigo mesmo, tá tudo certo. Vou passar. Ok. Porque assim, eu até passei com um endócrino, o que ela falou? Primeiro me passou remédio. Você tem que tomar lá o Saxenda, não sei o quê, para você emagrecer. Aí depois, aí você vai reclamar, final de semana, você encontra com amigos, encontra com a família. Aí ela me aconselhou, você tem que mudar a sua tribo, você tem que procurar alguém que siga o mesmo ritmo que você. Aí eu parei de ir nela. Resolvido o problema. Resolvi. Esse é o problema, né? É Tá igual ok, tem a história do paciente que foi procurar o psiquiatra, né? Ele já tinha ido em vários psiquiatras e nenhum tinha dado jeito. E aí falaram para ele de um psiquiatra muito bom. E a queixa dele era o seguinte, ele chegou lá para o psiquiatra e falou assim, doutor, quando eu estou dormindo, eu acho que tem alguém embaixo da minha cama. E aí eu acordo de madrugada assustado e olho embaixo da cama e não tem ninguém. Aí eu volto, durmo, acordo assustado, acho que tem alguém embaixo da minha cama e não tem ninguém. Não, então fica tranquilo, psiquiatra respondendo. Você vai tomar esse remédio aqui, remédio novo, que garante um resultado muito satisfatório por um período de 2 meses. Vai tomar certinho, vai voltar. E o rapaz saiu com a receita, começou a tomar o remédio e não voltou no retorno para o psiquiatra. 1 ano depois, ele encontrou, andando no shopping, o paciente, o psiquiatra, eles se encontraram no corredor e o psiquiatra ficou curioso, o caso era inusitado, e o psiquiatra perguntou, fulano, como é que tá as coisas? E aí, sarou, tá tomando remédio? Como é que foi? Você não voltou para nosso retorno? Ele falou assim, olha, doutor, tô zero, tô bom demais, tô muito bem. É mesmo? Nossa, o remédio foi bom. Não, o remédio é uma bosta. Quem resolveu para mim o problema foi o marceneiro, né? O marceneiro cortei os pés da cama, acabou meu problema. Não acho que tem mais ninguém embaixo da cama. Então, às vezes, tem que cortar alguém mesmo, né? E às vezes nem é o estilo de vida, né? Às vezes é o profissional. Então, é complicado. Ok, obrigado. E mais, tinha alguém que levantou a mão, né? Eu vi uma mãozinha levantada aí. Eu vi o Giovanni por aqui. Giovanni está aqui ou caiu? Não, estou aqui sim. É que minha pergunta meio que já foi respondida já, durante a fala dele. Aí eu já esclareci já. Mas muito obrigado. Era a questão da cama? Não. Não? Era mais ou menos essa coisa de... que profissional que você vai... vai naquele que é bom, vai naquele outro. Entendeu?
Naturalmente, a gente tem uma tendência de perguntar, ter opiniões, né? É bom, né? Mas a gente também não sabe o que é bom, né? Então, quando a gente pergunta, fulano é bom, a pessoa fala, é bom, mas foi bom para ela. E a gente esquece de perguntar, Sim, mas o sim. que é bom para você, fulano? Ah, não, é bom porque eu fui lá e passou rapidinho uma receita que eu precisava e fui embora. E às vezes não é isso que você estava buscando, você estava buscando o contrário, né? Você estava buscando ser atendido de uma maneira individualizada, totalmente individualizada. As minhas Eu, sessões, por exemplo, elas demoram 1 hora e meia, às vezes, dependendo, 2 horas de interpretação de casos, né? Porque dá trabalho fazer isso. recentemente eu fiz uns exames, né? Porque, assim, eu comia e a minha barriga já inchava, né? E isso aconteceu por muito tempo. Uhum. E, assim, eu fui em médicos, fiz exames, não acusou nada, tentei a questão da lactose, nada, glúten, nada. E aí, no final das contas, até hoje eu não sei, né? Minha irmã passa pelos mesmos problemas. E, assim, eu não fiz nada para melhorar. Mas aí eu comecei a mudar a minha alimentação por conta própria e senti uma boa de uma melhora, né? Adquiri hábitos mais saudáveis, melhorei a alimentação e assim acabou não precisando do médico, porque os exames foram todos negativos, né? Isso é um outro ponto que, se a gente for falar aqui, dava mais 2 horas de papo, né? Os exames, todo mundo já viu que quando você faz exames laboratoriais, você tem aquele valor de referência. Do lado do número, tem o valor de referência. O valor de referência não significa que você tem que estar dentro dele. Valor de referência não é valor ótimo. O nome é referência. Quando você fala, eu preciso ir até o teu endereço, me passe um ponto de referência, não significa que a pessoa vai estar no ponto de referência. Ou é próximo dela. É referência. Então, aquele número, por exemplo, você tem exames que vai de 5 a 50, a referência. Que raio de referência é essa que vai de 5 a 50? Se eu estou 6, é bom? Se eu estou 49, é bom também? É muito longe, porque aquilo é estatístico, é uma curva gaussiana. Então, o mínimo foi 5 encontrado na população e o mínimo e o máximo foi 50. Eles cortam, colocam dois desvios padrões e fazem a moda, que a maior parte da população teve. E é uma população ruim também, é uma população doente, não é uma população saudável. Então, você não pode se comparar com uma população doente, você precisa se comparar com uma população saudável. Por exemplo, quanto que de chumbo você quer no seu sangue? 0, eu não quero nada de chumbo no meu sangue, só que existe valor de referência para chumbo. Então, naturalmente, você vai ter uma quantidade de concentração mínima e uma concentração máxima tolerada de chumbo, porque numa população foi detectado isso, mas você quer 0 de chumbo no seu sangue. Os números, os exames laboratoriais, eles possuem números ótimos, que nem sempre estão dentro da margem de referência. Então, Giovanni, quando você fez lá e deu negativo, tem muita gente que fala isso para mim, que eu atendo aqui, fala assim, eu já fiz meus exames, mas deu tudo bom. Assim, deu tudo bom, mas você continua com sintoma? Continua, então não está nada bom. Porque se tivesse, você não estava precisando vir aqui, né? O raciocínio é esse. Então, as pessoas precisam conhecer mais sobre isso. Então, porque se fosse só olhar o valor de referência, não precisava ir no profissional, você mesmo vinha em casa. Tá dentro, eu só vou se estiver fora, tá tudo dentro. Maravilha, então não precisa ir mais. Existe uma correlação, existem cálculos que precisam ser feitos. Eu, todas as vezes, quando eu estou interpretando exames, e eu fiz isso hoje, eu faço sempre com uma calculadora, porque eu preciso criar correlações, cálculos, para eu saber o seu número ótimo. Então, o simples fato de você ter retirado muita coisa da tua vida, melhorou teus sintomas. Então, tem gente que fala assim, pô, essa dieta é muito cara. Eu falo assim, não, pelo contrário, vai economizar, você vai parar de comprar um monte de coisa. Exatamente. Não é? Então, É fico verdade. feliz e estou à sua disposição também, Giovanni. Isso que você falou para alertar o pessoal é verdade. Hoje eu gasto bem menos com alimentação, com coisas bem mais saudáveis e me sinto bem melhor. Isso aí. É o famoso descascar mais e desembalar menos.
Quem mais? Tem a Vanessa, né, com a mão levantada lá. Vamos lá, Vanessa. Venha Tudo para a luz. bem. Eu tô proibida de comer queijo, qualquer derivado de leite, e o queijo foi o que mais me doeu. O que que eu substituo? Tá. Deixa eu entender um pouquinho mais, Vanessa. O porquê que proibiram você. Primeiro que essa palavra é horrível, né? Tudo que é proibido é muito mais gostoso e tentador, né? Se tiver proibido de lamber parede, você nunca vai achar uma parede tão atraente quanto agora, depois que proibiram de fazer isso, né? Tem isso. Mas é assim, eu peguei Covid e essa Covid sarou, mas eu fiquei com uma reincidência de gripe, resfriado, congestão. E Uhum. daí a doutora me falou, Vanessa, se você cortar queijo, ela não fabrica o muco. E o muco tá te atrapalhando, você precisa expelir isso. E aí, só que eu gosto muito de queijo, eu sou italiana, tudo na minha vida vai queijo, te juro pra você, até salada vai queijo, tudo vai queijo. E eu tô sofrendo em tirar o queijo. E daí não Ah, adianta vir com ricota, que não, também. não. E daí eu É, tentei sardinha, que foi a opção que ela me deu, patê de sardinha, mas, pô, já tô cansada de patê de sardinha. Me salva. tá. É assim, o queijo, não só o queijo, né? O glúten também faz isso, tem o mesmo mecanismo de efeito. O tanto o queijo quanto, não é o queijo, é a proteína do leite A1, É, a caseína A1, que ela, quando ela cai no teu estômago, do nosso, né? A hidrólise, que é a digestão, quebra ela, a caseína, que é a proteína A1, e ela forma um peptídeo de 7 aminoácidos grudados, assim, que se chama beta-casomorfina 7. A beta-casomorfina 7, o nome dela já diz, morfina. Ela se liga em receptores no seu intestino, no seu sistema nervoso central, opioides. E são os mesmos usados por drogas psicodélicas, todas elas. Assim. E isso dá uma sensação de sedação, de euforia. Por isso que o queijo, quando você tira da sua dieta, na verdade eu digo assim, quer saber o alimento, o produto alimentício, né? Queijo não é alimento, é produto alimentício, que mais está te fazendo mal, é aquele que você mais tem medo de tirar para de comer. É aquele lá. Então, pensem todos vocês, porque ninguém tem problema, já percebeu, de tirar alface da alimentação. Fala, vamos fazer uma dieta sem alface. Ah, tudo bem, tranquilo. Ninguém tem esse medo. Eu não posso ficar sem o meu alfacinho da manhã, o meu alface do jantar, e a minha rúcula. Não, tudo menos a minha rúcula. Não, ninguém tem isso, não é? Então, a gente tem sempre alguma coisa que envolve química, porque senão não faz você consumir. Então, quando é necessário fazer uma alimentação de retirada e os lácteos, eles são o primeiro da lista a ser retirado, porque eles são incompatíveis com o ser humano mesmo, as pessoas têm abstinência deles, têm dor de cabeça, ficam irritadas, minha mão, parece que parou de usar uma droga. Então, se está te fazendo tanta falta, é porque estava te fazendo muito mal. Muito mal. Então, você está revitalizando agora. E é ruim, eu sei, mas calma. Existe uma saída para você? Existem duas saídas para você, né? Você agora não faz mais patê, come a sardinha. Para de fazer o patê. Não, existe outras proteínas do queijo que você poderia usar, que não são tão alergênicas, não são tão ruins assim quanto é a do leite A1. É a A2. A proteína do leite A2, ela tem outra estrutura proteica, que não gera essa beta-casomorfina 7. A2 hoje já existe leites de vacas modificadas geneticamente que produzem o leite A2.
Mas A... tem queijo a 2 a 2? Oi? Tem queijo a 2 a 2? Tem o queijo do A2A2. Por exemplo, o queijo da búfala é A2A2. Hum, Ele é uma proteína selvagem, né? Os animais mais selvagens, eles produzem a proteína A2A2. Então, seria uma opção para você. Hoje existem queijos veganos, né? De trocentas formas. Eu não sei para te indicar um, é porque eu nem consumo. Mas quando é A2A2, você tem. Hoje você tem iogurte de búfala, você tem o queijo da búfala, mussarela da búfala. Tem várias opções para você poder buscar. E existe os queijos A2A2, não são tão comuns assim, porque é um mercado que está ganhando fama agora, está ficando forte. Mas é uma Busca opção por a também. 2 a 2 mesmo? É A2A2. É A2, o leite que for, o leite ou queijo que for A2A2 de vaca, tá? Não de búfalo. Porque de búfalo não existe outro. É A2A2 sempre, porque ela produz esse leite, a búfala. Tá, Quando você for uma vaca holandesa que produz A2A2, eles vão colocar no rótulo, eles vão fazer questão de mostrar para você que é A2A2, porque primeiro que foi difícil de fazer a vaquinha dar esse leite, foi um investimento considerável, eles precisam pagar para o governo poder colocar no rótulo A2A2, e o rótulo é roxo, é padronização de leites, por exemplo. Vocês já viram que o leite sem lactose é laranja? Perceberam? Que o integral ele é vermelho, o A2A2 é roxo. Tá lá, né? Então, são opções para você te ajudar nesse desmame seu dos queijos, tá? tá bom. Nossa, ajudou muito. Tá? O Obrigada. glúten também, se você é italiana, provavelmente você gosta de uma massa aí, né? E se Não, mas você daí é, eu tô comendo integral, né? Tô comendo não tudo adianta, não integral, adianta, arroz integral. não adianta nada, integral e normal, desculpa, mas isso daí é uma É? conversa. Né? O glúten, ele está do Falando mesmo sério? jeito, ele está do mesmo jeito. Então, não adianta nada. Eu não sei se você é incompatível com a caseína ou se é com o glúten. Então, você tem que fazer a dieta total de retirada. Tem que tirar o glúten também. Existe, hoje, massa sem glúten tem de trocentos jeito, de quinoa, beterraba, feijão, arroz. Existem várias massas sem glúten que, ao meu ver, é igualzinho, que vai diferenciar o tempero. Então, você pode substituir. É, o Agora, o preferível é o leite é pão, né? o leite é um pouco mais chato, o queijo, né? É um pouco mais chato porque não tem tantas opções assim. Mas a búfala é algo que você pode estar fazendo o teste. Já me ajuda. Obrigada. Boa. Quem mais agora? Raoni levantou a mão Fala, aí. meu filho. Sempre quando a gente se encontra, eu loto você de pergunta, né? E aqui não ia ficar diferente. Bom, tem duas perguntas aí, né? Vamos lá. A questão de emagrecimento aí, todo mundo quer aquela receita milagrosa, que você não precisa fazer muito esforço, e você emagrece de um dia para a noite, lá perdendo não sei quantas arroba, não quilo, né? E eu cheguei aí num médico em Rio Preto, que esse médico pegou e passou e falou assim, ó, você vai fazer uma receita aí, que é tomar limão com pimenta caiena, com cúrcuma, uma misturaiada de coisa lá, todo dia de manhã, em jejum. Uhum. E falou assim que um mês lá, não sei quanto tempo aí, eu ia perder 10 quilos, assim, sem precisar fazer regime, sem precisar fazer exercício, nada. Ele falou assim, ó, coloco o meu diploma coloco o meu diploma à prova se você não emagrecer. Eu não consegui trocar ele porque eu gosto bastante de limão e quando eu comecei a tomar esse negócio aí, eu comecei a pegar meio que nojo de limão, né? Porque o negócio é muito ruim. Você colocou em alguns momentos aí que cada pessoa tem tem uma dieta que funciona para um, não necessariamente vai funcionar para outro, Uhum. e com o metabolismo funciona da mesma forma. Para acelerar o metabolismo, uma receita para aceleração de metabolismo
o que serve para um acaba servindo para outro, é diferente. Que tipos de comida, de alimento, pode contribuir para esse aceleramento, principalmente para quem não faz exercício, não faz tanta dieta? Entendi. Foram 5 perguntas, então vamos lá. Existem 2 tipos de pessoas, né? As que querem emagrecer e as que querem ser emagrecidas. As que querem ser emagrecidas vão querer ser sempre emagrecidas para a vida inteira, porque elas nunca vão conseguir o resultado. As que querem emagrecer são aquelas que querem fazer o correto, passar pelo caminho e melhorar a composição corporal. Esse shot, que é o que geralmente falam, né? O shot de manhã, e aí existem várias composições de shot, pimenta caiena, limão, vinagre, cúrcuma, gengibre, enfim, existem vários tipos. Obviamente não faz milagre, né? Uma andorinha não faz verão. Então você precisa ter uma composição do estilo de vida para poder ter o resultado que você busca. Existem várias composições genéticas, eu estou falando agora, tá? De emagrecimento. Existem pessoas que não têm benefícios com atividade física para o emagrecimento. Genéticas. Elas têm maiores benefícios com a adaptação da dieta. Existem pessoas que se beneficiam sim com a atividade física para o emagrecimento. Existem pessoas que precisam comer mais proteína do que carboidrato nas refeições para conseguir ter o emagrecimento. Existem pessoas que precisam ter mais fibras nessa alimentação para ter um benefício de emagrecimento, que é o meu caso. Geneticamente, se eu quisesse emagrecer, eu precisaria, obrigatoriamente, aumentar a minha ingesta de fibras nas refeições e eu conseguiria emagrecer. Existem pessoas que não podem restringir carboidratos na alimentação, como eu vi hoje de manhã interpretando um exame genético de um rapaz. Ele não pode restringir carbo, e quando ele restringe, ele diminui muito a concentração de carboidrato, ele fica resistente ao emagrecimento. Então, para ele precisa ter uma concentração de carboidratos considerável na alimentação dele. Já fibras, para ele, não muda nada, não traz benefício nenhum ele aumentar a ingestão de fibras e emagrecer. Então, existem várias composições que essa composição é que vai fazer diferença no seu metabolismo. Por incrível que pareça, Raoni, dificilmente eu encontro pessoas que estão acima do peso e não têm um metabolismo acelerado. Dificilmente. A maioria das pessoas que eu encontro possuem uma tireoide, que é a glândula, que é o chicote do metabolismo, né, que organiza a velocidade desse metabolismo, com níveis insuficientes de T3, que é o hormônio tiroidiano ativo. A maioria, gigantesca maioria, e eu estou dizendo de uns 95% das pessoas acima do peso, já possuem uma tireoide tentando ajudá-las a emagrecer. O problema é que elas não têm constância e não acertam essa composição da alimentação ou até da atividade física. Então, se torna impossível a ajuda do seu metabolismo e da sua tireoide. Então, a gente não tá habituado a olhar para os alimentos como a gente deveria olhar. Os alimentos são fontes de combustível e energia, não são afagos emocionais, não são pontos de encontro. Nós comemos as nossas emoções. Esse é um dos grandes problemas, porque eu desafio cada um de vocês a me dizer um evento, uma data comemorativa que não tenha comida. Não tem. Até velório você encontra comida. Então, a gente não consegue se encontrar para conversar. A gente fala, vamos tomar um café. A gente não pode marcar para conversar só, não precisa tomar nada. A gente só precisa conversar. A gente não faz isso. A gente precisa estar sempre comendo alguma coisa e fazendo alguma coisa ao mesmo tempo. Então, a gente desfoca do verdadeiro objetivo do alimento, que é nutrição, carinho nas células e energia. É isso que ele tem que fazer. Quanto mais industrial for, menos ele faz isso. Então, quando a gente começa a ver as coisas dessa maneira, o alimento, mudar esse relacionamento que a gente tem com a comida, e acerta nessa alimentação ideal para você, muda tudo, né? Você muda o jogo. Você emagrece comendo sem esforço. Sem esforço que eu digo sem sofrimento. Esforço talvez vai ter que ter,
nós acabamos de falar de uma questão aqui do queijo. Você talvez não precisa parar de comer queijo, você vai ter que trocar o queijo que você está acostumado a comer. Então, isso já é um esforço, já exige um esforço. Mas não é sofrido, dá para fazer. E dá para ter o resultado. Aí vai, né, do quanto a gente quer o resultado, né? Porque na maioria das vezes, quando a gente fala que a gente quer alguma coisa, nós estamos falando que nós gostamos da ideia de ter, não que a gente quer. Porque querer significa pagar o preço para ter. E às vezes o preço é alto e você paga em prestações por 2, 3 anos. E aí a gente não quer. Aí eu gosto da ideia. Então, às vezes, eu gosto da ideia de ter aquela disciplina, mas querer mesmo eu não quero, porque, não, dá muito trabalho. Então, essa diferença que a gente precisa ser sincero com a gente mesmo, saber o quanto a gente quer. A gente quer ou a gente gosta da ideia de ter? E tudo bem, não tem nenhum problema. Não. Mas, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas, obviamente, esse shot pode ser que seja bom, tem compostos anti-inflamatórios, mas como a piperina, que tem ação em aumento de tônus de norepinefrina, que é o que faz esse metabolismo dar essa acelerada, né, que as pessoas falam, mas é temporário, a atividade física também faz isso. Então, e o resto, né? E a alimentação, e essa composição. Uma coisa precisa de outra coisa para dar certo. Só uma coisa trabalhando não funciona. Igual vocês todos aqui. Uma empresa, ela é um grande organismo, né? Não adianta nada só o RH funcionar, ou só a diretoria funcionar, ou só os outros colaboradores funcionarem e a diretoria não funciona. Tudo tem que estar encaixado. Senão, trava. A máquina trava. Depende do todo. Bacana. E também o Dr. Juliano Pimentel já participou também das nossas lives aqui, né? E queria ouvir de você como que o alimento pode contribuir no controle da ansiedade para cada pessoa. É muito bom. Boa pergunta. Na verdade, o que é a ansiedade, né? Ansiedade, uma pessoa ansiosa, né? Uma pessoa que fica mais agressiva, mais agitada, mais impulsiva e impaciente. Essa pessoa nós chamamos bioquimicamente de glutamatérgica. Ela é uma pessoa que tem muito glutamato. Glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro. Quando ele está em excesso, em descontrole, desequilíbrio, você está ansioso. E aí você precisa se comportar de uma maneira que resulte essa sua dor. E muitas das vezes, a alimentação alergênica, nós falávamos aqui, contribui por uma neuroinflamação. Se tem uma coisa que é fofoqueira no seu corpo, é inflamação. Não importa onde está, ela vai. Ela começa no seu intestino, depois ela já migrou para os seus sinos da face, já migrou para o seu sistema nervoso central. E quando você, por causa desses alimentos que são incompatíveis com você, os alimentos industrializados, na gigantesca maioria, eles causam uma neuroinflamação por ter uma inflamação intestinal. Essa inflamação intestinal corre por nervo vago diretamente para o teu cérebro. Quando ela chega no teu cérebro, essa inflamação cerebral, o seu cérebro está, imagina, pegando fogo, né? Inflamado, né? De flama, de chama. E aí ele começa a diminuir neurotransmissores da tranquilidade, disciplina, como seria o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, a serotonina, a dopamina, e começa a subir o glutamato. Então você fica em desequilíbrio bioquímico neurológico e você fica muito mais agitado, muito mais ansioso. E então todo o seu raciocínio, a forma que você enxerga o mundo, fica distorcida. E aí você quer, para tentar acalmar essa tua ansiedade, você tenta controlar o futuro. Você começa a viver mais lá, na tentativa de evitar desencontros, dor, gerando mais esperança, talvez, para você. E isso vira um vício, um ciclo vicioso. E aí, por você estar mais ansioso, você tende a comer o quê? Um prato de salada? Não, você vai tentar comer, às vezes, aquele queijo, às vezes, aquele chocolate, às vezes, aquele sorvete. E tem ali as mesmas substâncias que estavam aumentando a tua inflamação. E aí vira um ciclo totalmente destrutivo, de dependência, como se fosse química. Porque aí você come aquilo que te dá afago, o teu corpo tem um respiro
de endorfinas e dopamina que geram uma sensação de recompensa, mas depois você aumentou mais ainda a resposta inflamatória, neuroinflamatória, contribuindo de novo para mais agressividade mental, para mais ansiedade, para mais impulsividade. E isso fica assim, o dia todo. Se vocês já pararam para pensar que quando vocês têm vontade de comer um docinho, nunca é quando acorda, geralmente à tarde, início da noite? Quem aqui acorda com vontade de comer brigadeiro? Se alguém acorda, é importante a gente conversar depois em particular. Mas a maioria das vezes, você tem a vontade de comer o chocolate no final do seu dia, aquele doce no final da tarde, depois do almoço, à noite. Porque seu estilo de vida começou errado, o teu café da manhã não está adequado. Aquela quebra do teu jejum está propiciando uma alimentação errada no período noturno, que vai te dar mais inflamação. Um alimento calórico no final do dia à noite, ele é pró-inflamatório, ele não tem nada a ver com longevidade. Então, os alimentos estão totalmente ligados com a ansiedade, por causa desse mecanismo de inflamação do sistema nervoso central. Por quê? Intestino e cérebro, eles têm um eixo, que chama eixo intestino-cérebro. Existe um sistema nervoso que liga o intestino ao cérebro. 90% dessa comunicação por neurônios é intestino-cérebro, e só 10% é cérebro-intestino, ou seja, o intestino manda muito mais coisas para o cérebro do que o cérebro manda para o intestino. Por isso que o que você come impacta na sua performance cognitiva, sua performance emocional. Precisamos estar presentes a isso. Ótima pergunta, Alma. Valeu, obrigado, filho. Sim, Maria Helena, sim, se estende a casos de insônia e depressão, sem dúvida nenhuma. Exemplo, William. Eu não tenho problema com chocolate, eu tenho problema com pão. Eu troco fácil um pão pelo chocolate. Chocolate para mim não faz falta. Mas pão, pode esquecer. O pão, por exemplo, William, por exemplo, se você pensasse... chocolate branco, se tiver... Ah lá, tem gente que troca esse chocolate branco. Filho, então, tá aqui falando. O que acontece? Você não gosta do pão, William. Você gosta do glúten que tem no pão. Se você trocar o teu pão por um pão sem glúten, você vai perceber que você poderia ficar sem o pão sem nenhum problema. O problema não é o pão, é a química que é dentro dele. O glúten, ele tem quando ele cai no teu estômago, ela é uma proteína, quando ele cai no teu estômago, do trigo, né? Ela é quebrada em gluteomorfinas. Então, essas gluteomorfinas, elas têm ação do mesmo jeito que eu estava explicando do queijo. Isso gera dependência. Só que existem pessoas que dependem mais por uma proteína láctea e outras que dependem mais das massas. Envolve esse mecanismo de ação. Então, é por isso que você tem essa necessidade com o pão, no caso, principalmente. Né? Então, tem gente que se tira o pão, mesma coisa, sentem abstinência mesmo. Né? O dia não rende, é igual café. É o que eu falei, o café da manhã sem o pão não é o café da manhã. Exatamente. E se você trocar pelo pão sem glúten, que também a maioria deles são horríveis, você vai perceber que não é a mesma coisa. Eu tentei, peguei pão integral, aqueles pão com grãos, não é um pão. Não, quanto mais glúten tiver, mais delicioso ele vai ser. Porque o glúten, ele tem uma função na massa, que é deixar ela fofa e elástica. Sem o glúten, o pizzaiolo não conseguiria girar a massa. Se ele girasse, ia voar pedaço para todo lado. Por isso que é muito difícil você conseguir fazer uma massa macia, fofinha, firme, sem o glúten. Então, por isso, então, que a pizza também está no mesmo nível do pão, por causa do glúten. Exato, mesmo nível. Tá? Então, essa é a sacada aí para você pensar, quando você olhar o seu pãozinho ali, não é bem o pãozinho que você gosta. Obrigado. E tem alguma coisa que substitui o glúten, assim, nesse sentido? Não, na verdade é tirar mesmo. Você vai sofrer por uns 30 dias aí em luto, mas você vai vencer isso e vai passar de boa. Aí, quando você comer,
você vai passar tão mal, você não vai querer mais. Então, por enquanto, seu corpo está adaptado a isso. Mas depois que você tirar e você fizer a reintrodução, 40 dias, 30 dias depois, você vai sentir uma diferença muito grande. Aí é difícil saber o quê, mas isso é uma resposta única sua. Mas vale a pena você fazer esse teste, para você se conhecer melhor e saber o quanto isso está te atrapalhando. Tá bom, obrigado. Doutor, mais uma dúvida rápida aqui. Já ouvi falar sobre memória do corpo. Não sei se isso existe realmente. Comigo acontece, eu começo a fazer muito exercício, diminuo muito a alimentação, mas não perde o peso. Aí diz, porque o seu corpo está guardando a gordura, porque ele pensa, você está passando por um aperto, alguma coisa ali, não vamos consumir nada não, que não vamos consumir a gordura. Algo assim, o corpo entende que vai continuar mantendo. Não necessariamente. Existe falar memória muscular, né? É um termo usado. Na verdade, não é a memória do músculo, né? É a memória do DNA da célula muscular. Ela tem uma preparação, durante a atividade física, ela se prepara geneticamente, o estímulo da contração muscular faz geneticamente uma modificação para que o músculo cresça, produza mais proteína e fica mais forte. Então, já existe uma preparação, uma programação epigenética que a sua atividade física fez. Agora, essa questão que você faz atividade física, reduz a sua dieta na tentativa de emagrecer e não emagrece, é porque você está errando na composição e, às vezes, como eu disse, a atividade física não faz diferença para você emagrecer. A composição certa da sua alimentação faz. Então, quando você acerta a composição e faz atividade física, no caso, por exemplo, a musculação, porque você gosta, porque você quer aumentar sua massa muscular, é outra coisa. Na balança, dificilmente você vai ver diferença, né? Porque isso aqui de músculo equivale a isso aqui de gordura. Então, se você subir um pouquinho de músculo na balança, ela fica a mesma coisa. Por isso que quem está fazendo musculação e está buscando emagrecimento, medir na balança é o pior método que tem. Melhor que tem a roupa. 1000 vezes você avaliar na tua roupa, em fita métrica, ou bioimpedância, avaliação física na academia, bem melhor do que balança. Se você usou balança para avaliar isso, não é o melhor método. Ok, não seria nem academia, é bicicleta mesmo, andar muito Pedal. pedal e não diminui. Mas depois vamos conversar mais. Vamos. Essa vai ser a palestra, se vocês fizerem uma votação, a pior votada, porque eu só falei tudo que o pessoal gosta, que não pode comer, que vai morrer, que vai matar, que é perigoso, etc. E tal. Então, a pior palestra que vocês trouxeram vai ser essa aqui, mas é a verdade. Não, muito bom. Eu acho que tem tudo a ver aí até com o seu livro, né? O Rodolfo tem um livro aí chamado Invencível, então tudo que ele está citando aqui, a nossa busca, né? Nossa luta contra nós mesmos, né? Está totalmente relacionado, acho que em todos os âmbitos da nossa vida, né? E olhando aí a questão da saúde, da alimentação, faz todo sentido, né? Eu queria aproveitar mais uma deixa, né, principalmente a sua especialidade aí com genética. Muitas pessoas acham, né, que se a gente tem uma predisposição genética de desenvolver alguma doença, algum problema de saúde, aquilo está cravado, e realmente é o que vai acontecer como se fosse o nosso destino, né? A gente consegue a gente consegue escapar disso de alguma forma, e tem alguma forma que a alimentação, queria que você contasse um pouquinho disso para a gente, né? Se a alimentação tem uma atuação nisso, e como que seria? Maravilha, ótima pergunta. Você imagina, né? Nós temos um painel genético que marca as suas suscetibilidades cardiovasculares, oncológicas, de doenças neurodegenerativas, várias outras doenças. Depende muito do teu histórico familiar também, do que aconteceu com seu pai, com sua mãe, com sua avó, com seus tios, para a gente poder pesquisar. Mas imagina, você vai, faz um laudo desse, paga, vem uma notícia lá, um risco que você tem de uma doença, uma suscetibilidade de você desenvolver uma doença muito alta. E agora aí eu olho para você e falo, é isso aí, então boa sorte, infelizmente é isso. E vamos torcer
Vamos torcer bastante para você não desenvolver a doença. E é isso, acabou a consulta. Então, não faria sentido o investimento, não faria sentido você olhar isso agora, já que você não pode fazer nada, antes que eu não soubesse, né? Porque eu ficava em paz na minha cabeça, né? Teria uma condição emocional melhor. Porém, hoje nós temos uma coisa, é a sua genética, que é aqui. Toda a informação de coisas boas e de coisas que você considera talvez não boas estão aqui na sua genética. E outra coisa é a epigenética. A epigenética lembra da epiderme, acima da derme, epi significa acima. Acima da genética tem a epigenética, que é o teu estilo de vida. Disso tudo que nós estamos falando. O que você come, o que você deixa de comer, a sua administração do estresse, o seu sono, o quanto você dorme, a qualidade do que você dorme, a qualidade da água que você bebe, o lugar onde você vive, se você vive muito perto de poluição eletromagnética, a tua infância, a tua gestação, como que você nasceu, como que você foi amamentado, a tua suplementação, como que você corrige o teu metabolismo com os seus alimentos, com a sua suplementação, tudo isso modula os genes. Você pode silenciar, então, os genes que estão envelhecendo muito rápido você, te predispondo a tal doença, você silencia isso se chama metilação, fatores de metilação de DNA, e você pode acetilar, você pode manifestar genes de saúde e longevidade, genes que você quer que você se manifeste. Isso é a terapia epigenética. Por isso, do laudo genético, que eu consigo olhar o teu laudo, olhar o teu histórico, olhar teus exames e entender você. E a partir disso te dar um aconselhamento genético. Para onde é que você tem que estar caminhando para você viver mais e melhor. Então essa é a ideia, é você antecipar problemas. Antecipação é poder, sempre foi. Agora é bem possível, já é a realidade. Bacana, muito bom. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Mais alguma dúvida? Rodolfo, quer colocar como que funciona a parte do mapeamento genético? O nosso mapeamento genético, ele precisa ter um profissional, né, licenciado pela Transcepta para poder não só prescrever, mas te dar toda essa orientação que você está precisando, que você está buscando. Fazer por fazer não faz sentido nenhum, você tem que fazer porque você está buscando alguma coisa. Nada na vida, na verdade, fazer por fazer faz sentido, né? Nada, nem dormir. Então, eu vou dormir porque eu preciso descansar, preciso me reparar. Amanhã eu tenho que fazer alguma coisa, né? Isso é o que o Japão chama de Ikigai. Por que você acorda de manhã? Tem que ter um porquê. Você não pode acordar porque seu despertador tocou. Tem que ter um porquê que você está acordando, né? E os laudos da Transcepta, eles são disponíveis para os licenciados prescritores fazerem essa prescrição. Se vocês gostam desses assuntos de nerd, que é de inteligência artificial, algoritmos, etc., né? Nós somos a pioneira no mundo em trabalhar com isso, tecnologia israelense, a nossa sede científica é em Israel, em Tel Aviv. Você pode pesquisar o site nosso, né, que é transceptar.com, www.transceptar.com, tá aqui o nome da empresa, é esse aqui que está no meu baixo de aqui, né, eu acho, pelo menos em mim está aparecendo aqui, embaixo, né. Temos o Instagram também, lá, que é novo, começamos agora, final desse mês passado. Também vocês podem seguir, devem seguir, tá? Para a gente aumentar os seguidores, mesmo que vocês não curtam nada, não precisa, o importante é seguidor hoje em dia, então, por favor, vão para lá curtir, seguir a gente. E você ter no caso, eu ainda consigo fazer os atendimentos clínicos, né? Dentro da minha agenda, assim, que é um pouco mais menor, mas eu consigo fazer. Hoje de manhã eu fiz, por exemplo, né, uma sessão de aconselhamento genético. E cada profissional ele tem um jeito de fazer. Eu tenho o meu jeito, é o jeito que eu ensino quando eu sou professor convidado em cursos de medicina integrativa, alguma pós-graduação, assim, eu ensino o jeito que eu acredito que funciona, que é olhar isso como um todo, como a gente está falando, exames de sangue, laboratoriais, junto com os genéticos.
Então, caso vocês que estão aqui queiram um acompanhamento genético, entender melhor isso, e vocês subirem para o próximo nível, vocês todos podem pegar o meu contato com a Karen, meu contato, aquele é o meu pessoal contato, tá? Que o Raoni também tem, e vocês vão ter um valor excepcional dentro do acompanhamento genético, de praticamente quase a preço de custo, tá? Se vocês quiserem. Então, o laudo genético quase a preço de custo, e para a gente poder levar essa mensagem realmente para a prática, né? Porque aqui faz, às vezes, um sentido maravilhoso, né? E se não dormir, amanhã acorda, continua do mesmo jeito. Então, a gente precisa colocar em prática as coisas que a gente aprende, senão não funciona nada. A gente só vai ser fazedor de curso, fazedor de palestra. Não aplica, não é aplicador do que aprendeu. Então, caso vocês queiram subir para esse próximo nível, podem pedir meu contato para a Karen, chame no meu Instagram, eu sempre respondo, tá? Parece que às vezes eu não faço nada da vida, porque eu respondo rápido, mas é que a maior parte das vezes eu estou atento, porque tem muita coisa que depende da resposta rápida. Então, eu fico ali para poder dar o suporte para os meus acompanhados também. Então é isso, espero poder ter ajudado, contribuído. Se alguém tiver uma última pergunta, que é de graça, hein, gente? Aproveitem que é de graça. Depois, estou à disposição e foi uma grande honra poder estar aqui falando com vocês. Espero ter ensinado, inspirado, que vocês possam fazer escolhas melhores. A gente só acerta, só faz escolhas melhores se a gente tiver lucidez. Se você não tiver lucidez, se você viver na ignorância, você acha que está arrasando e está cagando em tudo. Então, é importante a gente ter conhecimento do que você está fazendo. Sem conhecimento, esquece. A gente erra e erra sem saber. Depois que descobriu, não é mais errar, é escolher, hein? Você sabe, né? Deus perdoa só a primeira vez, quando sabe que é pecado. Ah, não sabia que era pecado. Ah, tudo bem. Então, agora você está escolhendo, né? Então, fica a dica aí. Enquanto a gente está na ignorância, tá bom, né? Depois já era. Tudo Vamos agir, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que a dúvida de todo mundo, né? Assim, qual que é o contexto, por exemplo, desses atendimentos em geral? Porque, um exemplo, alguns estão procurando exercício, outros estão procurando alimentação, outros estão procurando, que nem a Karen falou, entender a genética, o que muda, o que vai impactar, mas, assim, qual que é o contexto? Eu vou fazer um acompanhamento genético, depois eu vou fazer um acompanhamento alimentar, ou vou fazer um acompanhamento de exercício, qual que vai ser qual que é o resultado desse acompanhamento, no caso? Qual que é o contexto? Porque às vezes tem gente que está esperando alguma coisa, chega lá e se decepciona porque não era aquilo que queria ouvir, né? Não porque está errado, é porque de repente foi no lugar errado, entendeu? Que, eu quero fazer um acompanhamento com endócrino, vou lá falar com você e não tenho o mesmo resultado, porque o foco é o outro. Isso, sim, de repente, é para entender, porque às vezes fica meio vago, né? Vários itens, vários assuntos, qual que é o resultado mesmo? Ótimo. Exatamente por isso que eu preciso de uma avaliação antes. Todas as pessoas que antes de iniciar o meu acompanhamento, nós temos que nos conhecer. Precisa entender o que você está buscando. Porque às vezes eu vou falar, meu amigo, não é comigo. Eu posso te indicar alguém, mas não é comigo. Porque eu sou insuportável, William, quando entra em acompanhamento comigo. Porque o seu sucesso depende do meu. E o meu depende do seu. Então, nós somos sócios do mesmo problema. E o problema nem é eu, nem sou eu que vou carregar, é você. Então, eu preciso que você siga. Se você não estiver pronto, eu falo, meu amigo, não vem, porque eu vou passar nervoso com você. Então, vai para outro caminho, que não é aqui. Então, essa avaliação é primordial, é onde a gente se conhece. Eu sei até onde você quer, se eu consigo te ajudar a resolver a sua dor, as suas questões, e dali eu já vou te mostrar, olha, pelo que você está me falando, o caminho é esse aqui. Topa, está preparado para enfrentar? O resultado tende a ser esse aqui. É outra coisa de vida, mas você vai ter que sofrer um pouco. Então, nessa hora, a gente já joga as cartas na mesa, a gente já se conhece, não tem erro. Dali para frente. E se nada der certo, como já acontece, você pode não me escolher, ou eu posso não te escolher, por diversas razões. Por isso da avaliação. Essa avaliação realmente é justamente para ajudar
a tirar esse nuviamento que as pessoas têm. As pessoas me buscam hoje, William. Eu tenho atletas de alto desempenho, atletas olímpicos, atletas de fisiculturismo, por exemplo, do mundo inteiro. São 12 países que estão em acompanhamento hoje comigo, de todos os continentes, de diversas questões. Eu tenho autistas, pais de autistas, que eu estou podendo aconselhar, pessoas que estão buscando uma melhor composição corporal. Eu tenho pessoas de 90 anos que querem viver mais e melhor, não tem queixas aparentemente, tem coisas que precisam melhorar, mas querem viver mais e melhor. Tem pessoas que precisam ter um desempenho porque dependem de ganhar algum campeonato. Então, nós usamos isso. Todos eles passaram pela mesma avaliação. Que ali eu posso entender a queixa, entender o histórico, e falar, olha, o caminho é esse, ou infelizmente, isso eu não posso ajudar. Mas eu sei quem pode. O cara é esse aqui, ou a mulher é esse aqui. E aí a pessoa vai. É por isso, tá? Entendi. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço imensamente por todos, e como eu gosto de terminar geralmente as minhas aulas, as minhas palestras, eu gosto de terminar com uma bênção irlandesa para vocês poderem continuar agora a semana e todo o resto do mês, que é mais ou menos assim. Que a estrada se erga diante do seu caminho, que o vento sopre sempre às suas costas, que o sol brilhe suave sobre sua face, que a chuva caia mansamente sobre seus campos, e até que a gente não se encontre de novo, e Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Grande beijo, fiquem com Deus.